Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Fenecim, a história de Catarina Silveira. Ano de 1847, Vale do Paraíba, província de São Paulo. O Sarau da Vergonha. A chuva de janeiro tamborilava no telhado de telhas francesas da Casa Grande quando Catarina Silveira desceu as escadas de Jacarandá, o vestido de seda azul anil sussurrando contra os degraus como folhas secas ao vento. Aos 19 anos, carregava nos ombros largos e no andar pausado uma dignidade que os salões da elite cafeeira do Vale do Paraíba ainda não haviam conseguido quebrar. O sarau do coronel Joaquim Silveira fervilhava de casacas escuras e vestidos rodados. O aroma do café recém-torrado misturava-se ao perfume francês das damas, enquanto as velas de cera de abelha derramavam luz dourada sobre os rostos corados pelo vinho do Porto. Catarina posicionou-se junto à janela, observando a dança dos vagalumes no jardim úmido. Veja só quem desceu do sótão. A voz estridente do capitão Antônio Ferreira cortou o murmúrio elegante da festa. A donzela do Silveira finalmente se dignou a honrar-nos com sua presença. Risos discretos ondularam pelo salão. Catarina não se moveu, os dedos apertando levemente o leque de marfim. Conhecia aquele tom, aquele olhar que a media como se fosse gado no pasto. «Capitão Ferreira», disse ela, a voz serena como água de poço. «Que bom vê-lo novamente». «Ora, dona Catarina». Ele aproximou-se, o hálito carregado de conhaque. «Seu pai e eu estávamos justamente falando sobre seu futuro. Uma moça de sua constituição já deveria estar cuidando de uma casa». A palavra constituição foi pronunciada com malícia cruel. Os olhos pequenos do capitão percorreram deliberadamente a silhueta de Catarina. Os quadris generosos, os braços roliços, o rosto redondo que a mãe costumava chamar de lua cheia abençoada. «Uma mulher deve saber seu lugar», continuou Ferreira, erguendo a voz para que todos ouvissem. «E o lugar de Dona Catarina, bem, imagino que será difícil encontrar pretendente que aceite tanto volume». O silêncio caiu sobre o salão como véu de luto. Catarina sentiu as faces queimarem, mas manteve o queixo erguido. Procurou pelos olhos do pai entre os convidados e os encontrou, frios, calculistas, medindo não sua dor, mas o constrangimento social que ela representava. O coronel Joaquim Silveira não disse uma palavra. Naquela noite, enquanto a chuva lavava as pedras do pátio, Catarina compreendeu que estava completamente sozinha no mundo e que o amor de um pai podia ser tão frágil quanto as folhas que o vento levava. Mas ela ainda não sabia que, às vezes, é preciso estar perdido para se encontrar. O destino selado. O café da manhã foi servido em silêncio sepulcral. Catarina mexia a farinha de mandioca no prato, sem apetite, enquanto o pai dobrava e desdobrava um documento sobre a mesa de vinhático. O perfume dos jasmins que entravam pela janela aberta parecia amargo naquela manhã de fevereiro. «Catarina», a voz do coronel soou seca como folha de outono. «Tenho uma notícia para você». Ela ergueu os olhos. Joaquim Silveira parecia ter envelhecido 10 anos durante a noite. Rugas profundas sulcavam sua testa e as mãos tremiam imperceptivelmente.
Você irá morar com Benedito Santos. É um homem livre, trabalhador. Salvou a vida do barão de Guaratinguetá durante a revolta do ano passado. Merece uma recompensa. As palavras caíram como pedras num poço fundo. Catarina sentiu o ar faltar nos pulmões. Uma recompensa, pai. Você partirá hoje mesmo. Suas coisas já estão sendo preparadas. O coronel evitou seus olhos, concentrando-se no documento. Catarina percebeu que se tratava de uma escritura de doação, ela própria sendo transferida como propriedade, como saco de café ou cabeça de gado. Pai, eu imploro. A decisão está tomada. Joaquim dobrou o papel com movimentos bruscos. Benedito é homem de bem. Dará conta de você. Catarina compreendeu. Não era presente. Era castigo. O castigo por existir exatamente como Deus a havia feito, por ocupar espaço num mundo que não a queria, por trazer vergonha à família que carregava o nome. Às 3 da tarde, uma carroça simples parou diante da casa grande. Catarina subiu sem olhar para trás, carregando apenas uma mala de couro e o rosário da mãe. O cocheiro, um homem negro de olhar bondoso, murmurou uma oração baixinha enquanto a carroça se afastava pelas estradas de terra vermelha. Não havia lágrimas nos olhos de Catarina. Havia algo mais poderoso, a certeza cristalina de que sua vida verdadeira estava apenas começando. E na casa de taipa que a aguardava no sertão, um homem de coração silencioso preparava chá de erva cidreira, sem saber que estava prestes a receber não um fardo, mas um presente do destino. A casa de Benedito. A casa era menor do que qualquer senzala da fazenda Silveira, mas havia algo nela que Catarina nunca havia sentido antes. Paz. Paredes de taipa caiada, telhado de sapé bem cuidado, 2 janelas pequenas que emolduravam o quintal onde cresciam boldo, hortelã e manjericão. O cheiro de terra molhada e alecrim flutuava no ar morno da tarde. Benedito Santos a esperava na varanda. Homem alto e magro, pele escura marcada pelo sol, mãos grandes e calejadas que falavam de trabalho honesto. Seus olhos eram o que mais impressionava, negros como noite sem lua, mas cheios de uma luz suave que lembrava velas de igreja. Dona Catarina, disse ele, tirando o chapéu de palha, seja bem-vinda. A voz era grave, respeitosa. Ele não a mediu com os olhos, não fez comentários sobre sua aparência. Simplesmente pegou sua mala e a conduziu para dentro da casa. O interior era espartano, mas limpo. Chão de terra batida, coberto por esteiras de palha, uma mesa rústica, 2 cadeiras de pau-brasil, um fogão de lenha que aquecia um bule de ferro preto. Na parede, um crucifixo de madeira e um quadro pequeno virado para baixo, como se guardasse algum segredo. Preparei o quarto dos fundos para a senhora, disse Benedito, apontando para uma porta fechada. Eu dormirei na rede, aqui na sala. Não se preocupe, a senhora terá toda a privacidade. Catarina assentiu, tocada pela delicadeza do gesto. Esperava encontrar um homem rude, talvez violento, que haveria como pagamento por algum favor prestado. Em vez disso, encontrou cortesia genuína. Tem fome? Perguntou ele. Fiz um caldo de feijão com abóbora. Durante o jantar, falaram pouco. Benedito contou sobre o quintal, as plantas medicinais que cultivava, a horta que fornecia verduras para alguns vizinhos, o poço que nunca secava, nem no auge da estiagem. Catarina falou sobre sua mãe, que morrera quando ela tinha 12 anos, e sobre os livros que costumava ler escondida no sótão da casa grande. Quando a lua nasceu, redonda e prateada, Benedito acendeu uma vela e se retirou. Catarina ficou sozinha no quartinho simples, deitada numa cama de tábuas forrada com colcha de retalhos. Através da janela pequena, ouvia o canto dos grilos e o murmúrio distante do riacho. Pela primeira vez em anos, Catarina dormiu sem medo, e pela primeira vez em muito tempo, Benedito dormiu com esperança no coração, sem saber que a mulher no quarto ao lado carregava feridas parecidas com as suas. A noite da fuga. A madrugada estava escura como boca de lobo, quando Catarina se levantou em silêncio. Havia passado 3 semanas na casa de Benedito, 3 semanas de cortesia respeitosa e cuidado mútuo, mas o peso da humilhação ainda a sufocava como mortalha. Não conseguia aceitar ser presente dado a um homem, por mais bondoso que fosse. Pegou apenas o rosário da mãe e uma muda de roupas. Abriu a porta do quarto com cuidado de gato. Pisou na sala onde Benedito dormia na rede,
a respiração pausada de quem tem consciência tranquila, e saiu pela porta da frente. A mata fechada começava logo atrás do quintal. Catarina adentrou-se entre as árvores, guiada apenas pela lua minguante que filtrava através das copas. Galhos arranharam seus braços, espinhos rasgaram sua saia, mas ela continuou andando, tropeçando, fugindo de um destino que não havia escolhido. Foi numa descida íngreme que perdeu o equilíbrio. O pé escorregou numa pedra molhada pelo sereno, e ela despencou entre as samambaias, batendo o ombro numa raiz saliente. A dor foi como punhalada, aguda, queimante, irradiando pelo braço e peito. Ficou ali caída, respirando com dificuldade, ouvindo os ruídos noturnos da floresta. Corujas piavam na distância, folhas secas estalavam sob o peso de pequenos animais, e em algum lugar próximo corria água. Foi assim que Benedito a encontrou quando o sol nasceu, encostada no tronco de uma figueira centenária, o braço direito inchado e roxo, os olhos vermelhos de dor e lágrimas contidas. "Dona Catarina", ele murmurou, ajoelhando-se a seu lado. "Pelo amor de Deus!" Ela esperava raiva, bronca, talvez até violência. Em vez disso, viu apenas preocupação genuína nos olhos escuros de Benedito. Ele a examinou com cuidado de curandeiro, testando a mobilidade do braço, verificando se havia ossos quebrados. "Só uma pancada feia", disse finalmente, "mas vai precisar de cuidados." Ergueu-a nos braços como se fosse criança e a carregou de volta para casa. Durante todo o trajeto, Catarina sentiu o coração de Benedito batendo forte contra seu ouvido, ritmo acelerado não de esforço, mas de medo por ela. E foi naquele momento, embalada pela ternura inesperada daquele homem, que Catarina começou a compreender que talvez não fosse prisioneira, talvez fosse refugiada. O retrato escondido. 3 dias cuidando do braço machucado de Catarina trouxeram uma intimidade nova entre eles. Benedito preparava cataplasmas de arnica, trocava as ataduras com mãos suaves como pétalas, e ela o observava trabalhar, notando a paciência infinita em seus gestos, a delicadeza, como tratava até mesmo o algodão usado nos curativos. Foi numa tarde de chuva fina, quando Benedito saíra para colher guaco no mato, que a curiosidade venceu Catarina. O quadro na parede, sempre virado para baixo, chamava sua atenção há semanas. Por que um homem esconderia uma imagem em sua própria casa? Com o braço bom, virou cuidadosamente a moldura simples de madeira. O retrato era de uma moça jovem, de pele clara e cabelos castanhos presos em tranças elaboradas. Usava vestido de seda verde e sorria com uma doçura que iluminava o papel amarelado. Mas o que fez o coração de Catarina acelerar foi o reconhecimento, aquele rosto, aqueles olhos amendoados. Beatriz Mendes, sussurrou para si mesma. Sua prima por parte de mãe, filha do Dr. Henrique Mendes, que desaparecera misteriosamente 3 anos antes. A família dizia que morrera de febre, mas sempre houvera sussurros, mexericos, sobre uma paixão proibida, um escândalo abafado. A porta se abriu, e Benedito entrou sacudindo as gotas de chuva do chapéu. Viu Catarina diante do retrato e congelou, como quem é apanhado em flagrante. "Desculpe", ela disse, "não deveria ter..." "Beatriz", ele murmurou, aproximando-se lentamente. "Você a conhecia?" "Era minha prima." Catarina estudou o rosto de Benedito, a dor antiga que subia à superfície, a ternura misturada com saudade. "Vocês se amavam." Não era pergunta. Era constatação de quem reconhece os sinais do amor verdadeiro. Benedito assentiu, passando os dedos pela moldura como caricia. "Íamos fugir juntos, mas o pai dela descobriu. Disseram que ela morreu, mas eu sabia que era mentira. Ele a mandou para longe, convento em Minas Gerais. E a mim... Bem, perdi minha liberdade por um tempo, até que salvei a vida do barão." Catarina compreendeu, então. Não era substituta de Beatriz, era companheira na dor. Ambos haviam sido castigados por amar além dos limites impostos pela sociedade. "Ela não morreu", disse Catarina suavemente, "e você não está sozinho." Pela primeira vez, Benedito sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. E Catarina soube que havia encontrado não apenas um lar, mas uma alma irmã. A chuva continuava caindo, lavando o mundo lá fora, preparando a terra para novos plantios. A jornada à esperança. A carta chegou numa manhã de março,
trazida por um tropeiro que fazia a rota entre o Vale do Paraíba e as Minas Gerais. Benedito a leu em silêncio, as mãos tremendo levemente, e depois a estendeu para Catarina. A letra era delicada, feminina. Benedito, meu querido, se esta carta chegar às suas mãos, saiba que nunca parei de amá-lo. Estou no convento de Santa Clara, em Ouro Preto, mas não mais como noviça. Sou professora das meninas órfãs. Tenho uma filha, Esperança, de 8 anos. Ela tem seus olhos, meu bem. Nos visitas permitidas, fale de você. Se puderes, vem nos buscar. Com todo o meu amor, Beatriz. Catarina observou Benedito processar a informação. A alegria de saber Beatriz viva misturando-se à responsabilidade de uma paternidade descoberta. Ele tinha uma filha. Uma menina de 8 anos que crescera sem conhecê-lo. Precisamos ir buscá-las, disse Catarina, surpreendendo-se com a própria determinação. Nós? Benedito a olhou com curiosidade. Você acha que vou deixar uma criança crescer sem família? Sua filha é minha família também agora. Prepararam a viagem com cuidado. Benedito vendeu 2 cabras e comprou um cavalo de carga. Catarina costurou roupas novas para a menina, imaginando seu tamanho, escolhendo tecidos alegres que pudessem trazer cor para uma vida de conventos. A jornada durou 6 dias. Cavalgaram por estradas de terra, dormiram em ranchos de tropeiros, dividiram farinha de mandioca e rapadura. Catarina descobriu que era mais forte do que imaginava. Os músculos doloridos não a detinham. A chuva não a desencorajava. O convento de Santa Clara se erguia numa colina, imponente construção de pedra que dominava a paisagem montanhosa de Ouro Preto. Quando adentraram o pátio interno, Catarina viu uma mulher correr em sua direção. Cabelos grisalhos escapando da touca, rosto marcado pelo tempo, mas ainda belo. Beatriz. O reencontro foi silencioso, intenso. Beatriz e Benedito se olharam como quem reconhece metade perdida da própria alma. Mas foi quando uma menina pequena apareceu timidamente, atrás das saias da mãe, que Catarina sentiu o coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Esperança tinha realmente os olhos do pai, negros como noite estrelada, mas o sorriso tímido de quem aprendeu a não esperar muito da vida. Esperança, disse Benedito, ajoelhando-se na altura da filha. Eu sou seu pai. A menina olhou para ele, depois para Catarina, e finalmente disse com voz pequenina, posso chamar a senhora de mãe também? Catarina não conseguiu responder. Apenas abriu os braços, e Esperança correu para eles como passarinho que encontra ninho. Naquele momento, sob o céu azul de Minas Gerais, nasceu uma família, não de sangue, mas de escolha, e essa era a espécie mais forte de amor. O confronto dos poderosos. A família vivia há 6 meses em harmonia quando os cavalos apareceram no horizonte. Era manhã de setembro e Esperança brincava no quintal com boneca de trapos que Catarina havia costurado quando o som dos cascos na terra anunciou problemas. Coronel Joaquim Silveira vinha à frente, o rosto carrancudo sob o chapéu de abas largas. Ao lado, o doutor Henrique Mendes, pai de Beatriz montado num cavalo baio, e o major Rodrigo, conhecido por sua truculência nos negócios de escravos. Benedito saiu de casa calmamente, mas Catarina notou como seus músculos se retesaram, como a mão direita se moveu instintivamente para o facão que carregava na cintura. Benedito Santos, gritou o coronel sem desmontar. Você sequestrou minha filha. Coronel, respondeu Benedito com voz serena. Sua filha veio por livre vontade, e aqui permanece por livre vontade. E minha neta, interveio o doutor Henrique, será levada de volta ao convento. Uma criança não pode viver nesta rusticidade. Esperança se escondeu atrás de Catarina, agarrando-se à sua saia. Beatriz saiu de casa e ficou ao lado do marido, porque assim eles se consideravam, unidos pelo amor e pela adversidade. Minha filha fica comigo, disse Beatriz com firmeza que Catarina não conhecia. Você não tem escolha, rosnou o major Rodrigo. E este negro será preso por rapto. Foi quando apareceu, vindo pela estrada poeirenta, uma figura inesperada. Padre Antônio, montado numa mula mansa, o hábito marrom tremulando na brisa matinal. Vinha acompanhado de 2 soldados da Guarda Nacional. Coronel Silveira, disse o padre desmontando com solenidade, recebi suas queixas, vim investigar pessoalmente esta situação. O padre era homem respeitado, enviado direto pelo bispo.
Sua palavra tinha peso que nem mesmo os fazendeiros ousavam contestar. Padre Antônio observou a família reunida, Benedito e Beatriz de mãos dadas, Catarina protegendo Esperança, a casa simples mas bem cuidada ao fundo. Vejo aqui, disse ele pausadamente, uma família cristã. Vejo uma criança amada e protegida. Vejo um lar onde reina a paz. Voltou-se para os fazendeiros com autoridade. Em nome da Santa Igreja, declaro esta união abençoada. Esta família está sob proteção divina. Quem ousar separá-los enfrentará a ira de Deus. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo canto dos bem-te-vis no pomar. Um por um, os fazendeiros montaram seus cavalos e partiram, derrotados pela autoridade moral que ainda respeitavam. Quando a poeira baixou, o Padre Antônio benzeu a família e sussurrou para Catarina: Deus escreve certo por linhas tortas, minha filha. Seu sofrimento trouxe felicidade para muitos. E Catarina compreendeu que, às vezes, os anjos usam hábitos marrons e montam mulas mansas. O refúgio da esperança. A notícia se espalhou pelos cafezais e pelas fazendas como fogo em capim seco. Havia um lugar onde mulheres rejeitadas encontravam abrigo, onde escravas alforriadas aprendiam ofícios, onde viúvas sem destino descobriam que a vida podia recomeçar. Tudo começou com Rosa, uma mulher parda de 40 anos que apareceu na porta de Benedito numa noite de chuva. Fora escrava por 30 anos, conquistara a liberdade, mas não tinha para onde ir. A família de Catarina a acolheu, e logo Rosa estava ensinando Esperança a fazer cestas de palha enquanto ajudava Beatriz no quintal. Depois vieram outras. Joana, viúva jovem expulsa pela família do marido, Maria das Dores, mulher livre que fugira de casamento forçado, Antônia, cujos filhos haviam sido vendidos e que agora precisava reconstruir a alma pedaço por pedaço. A casa pequena ficou insuficiente. Benedito e as mulheres trabalharam juntos, erguendo novos cômodos, expandindo a horta, cavando mais poços. O que antes era um lar simples, transformou-se numa pequena comunidade. Catarina descobriu talentos que não sabia possuir. Ensinava as mulheres a ler e escrever, usando a Bíblia e velhos jornais que conseguia nas vilas próximas. Organizava o trabalho. Uma cuidava das galinhas, outra plantava verduras. Uma terceira tecia no tear improvisado que Benedito construíra. Vocês não são refugiadas, dizia Catarina nas noites em que se reuniam ao redor do fogo. Vocês são pioneiras. Estamos criando um mundo novo. E era verdade. O refúgio da Esperança, como começaram a chamar o lugar, prosperava. Vendiam verduras, ovos e tecidos nas feiras das vilas vizinhas. As mulheres ganhavam dinheiro próprio, conquistavam independência, redescobriam o sorriso. Esperança crescia no meio daquelas mulheres fortes, como uma flor no jardim mais bem cuidado do mundo. Aprendia com cada uma. Costura com Rosa, culinária com Joana, contas com Maria das Dores. Mas era com Catarina que aprendia a lição mais importante, que uma mulher podia ser exatamente quem Deus a fizera para ser. Numa tarde de dezembro, enquanto observava as mulheres trabalhando no quintal, algumas cantando, outras rindo, todas livres, Catarina compreendeu que sua humilhação no sarau havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada muito maior. Deus realmente escrevia certo por linhas tortas, e às vezes usava a dor para plantar sementes de esperança. O duelo das facas. O capitão Augusto Vasconcelos chegou numa manhã de janeiro, quando o calor já fazia tremular o ar sobre a terra vermelha. Vinha acompanhado de 5 capangas armados e uma arrogância que fedia mais que curral mal cuidado. Catarina estava ensinando as meninas a ler quando ouviu o tropel de cavalos. Pelas frestas da janela, viu o homem alto e magro, de barba rala e olhos de cobra, dar ordens aos seus homens como se fosse dono do mundo. «Benedito Santos!» gritou Augusto. «Venha cá fora!» As 18 mulheres que viviam no refúgio se reuniram silenciosamente. Todas sabiam o que aquela visita significava. Augusto era conhecido por recrutar mulheres para casamentos forçados, vendendo-as como mercadoria para fazendeiros que precisavam de esposas. Benedito saiu da casa principal, e Catarina viu no rosto do marido de Beatriz a mesma serenidade que sempre demonstrava diante de problemas. Mas suas mãos estavam cerradas em punhos. «Vim buscar 5 mulheres prometidas ao fazendeiro Montenegro», disse Augusto, exibindo um papel rabiscado. «Tem mulher sobrando aqui. Ele paga bem.
Nenhuma mulher sai daqui contra sua vontade, respondeu Benedito. Negro atrevido, rosnou um dos capangas levando a mão à garrucha. Foi quando Catarina saiu da casa, caminhando devagar até ficar ao lado de Benedito. Uma por uma, as outras mulheres se juntaram a eles. Rosa com uma enxada na mão, Joana segurando um martelo, Maria das Dores empunhando uma foice. 18 mulheres, disse Catarina com voz calma. E você tem 5 homens. Faça as contas, capitão. Augusto riu com desprezo. Mulheres, que medo posso ter de mulheres? Então aceita um duelo? Perguntou Catarina, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Um duelo? Você? Facões. Se eu vencer, você vai embora e nunca mais volta. Se você vencer, leva uma de nós, a que escolher. Esperança tentou protestar, mas Beatriz a silenciou com um olhar. Todas as mulheres do refúgio sabiam que Catarina estava jogando mais que sua própria vida. Estava jogando a liberdade de todas. O duelo foi no terreiro, sob o sol inclemente do meio-dia. Augusto era homem acostumado à violência, mas Catarina tinha algo mais poderoso que experiência. Tinha raiva. Raiva de todos os homens que a haviam humilhado, de todos que tratavam mulheres como objetos, de todos que achavam que força significava poder. Os facões brilharam ao sol. Augusto atacou primeiro, confiante, mas Catarina esquivou-se com agilidade que não sabia possuir. O segundo golpe ela aparou, o terceiro desviou, e no quarto encontrou uma abertura. O facão de Catarina cortou o ar e encontrou o braço de Augusto. Não foi corte profundo, mas sangrava o suficiente para humilhar. Primeiro sangue, disse ela respirando com dificuldade. Ainda quer continuar? Augusto olhou para o corte, para as mulheres que o observavam sem medo, para Benedito, que sorria orgulhoso. Compreendeu que havia subestimado não apenas Catarina, mas todas elas. Montou no cavalo sem dizer palavra e partiu com seus homens, levando apenas a humilhação e uma lição que jamais esqueceria. Naquela tarde, as mulheres do Refúgio da Esperança celebraram não apenas uma vitória, mas o nascimento de uma lenda. A maturidade da esperança. 20 anos se passaram como água mansa de ribeirão. Catarina, agora com 39 anos, observava a esperança. Uma jovem de 28 anos, alta e forte como o pai, doce como a mãe, dirigir a aula de leitura no terreiro sombreado pelas mangueiras que elas mesmas haviam plantado. O Refúgio da Esperança tornara-se instituição respeitada. Mais de 50 mulheres já haviam passado por ali, aprendido ofícios, recuperado dignidade, seguido suas próprias estradas. Algumas ficaram, criando uma comunidade próspera que vendia produtos em 3 províncias. Outras partiram para formar suas próprias famílias, mas sempre voltavam para visitar, trazendo filhos para conhecer o lugar onde suas mães renasceram. Mãe Catarina, disse Esperança aproximando-se da varanda onde Catarina descascava milho, chegou carta do Rio de Janeiro. A correspondência vinha do Ministério do Império. Catarina leu com crescente espanto. O governo imperial reconhecia oficialmente o Refúgio da Esperança como instituição de utilidade pública, autorizando-o a receber subsídios para expandir o trabalho. Estamos fazendo história, murmurou Beatriz, que agora usava cabelos completamente brancos presos em coque elegante. Benedito, aos 48 anos, ainda forte, mas com rugas marcando os cantos dos olhos, sorriu com orgulho silencioso. Havia construído com as próprias mãos não apenas casas, mas destinos. Naquela noite, reunidas ao redor da mesa grande que acomodava 15 pessoas, as mulheres do refúgio planejaram o futuro. Esperança seria enviada à corte para aprender métodos modernos de educação. Rosa, agora com 60 anos, dirigiria a produção agrícola. Joana, a história de Catarina Silveira. Continuação. Capítulo 10. A maturidade da esperança. Continuação. Naquela noite, reunidas ao redor da mesa grande que acomodava 15 pessoas, as mulheres do refúgio planejaram o futuro. Esperança seria enviada à corte para aprender métodos modernos de educação. Rosa, agora com 60 anos, dirigiria a produção agrícola. Joana cuidaria da tecelagem que já empregava 20 mulheres da região. Vocês transformaram dor em esperança, disse Catarina, observando os rostos iluminados pela luz das velas de cera de abelha. Transformaram rejeição em força. Transformaram solidão em família.
Maria das Dores, que chegara ao refúgio como mulher quebrada e agora era respeitada comerciante, ergueu o copo de vinho de jabuticaba à mãe Catarina, que nos ensinou que uma mulher pode ser exatamente quem Deus a fez para ser. O brinde ecoou pela sala, mas Catarina sabia que a verdadeira vitória não estava nos reconhecimentos oficiais ou no sucesso comercial. Estava nos olhos daquelas mulheres, olhos que brilhavam com confiança, dignidade e esperança. Lá fora, os grilos cantavam sua sinfonia noturna e as estrelas testemunhavam silenciosamente a revolução silenciosa que acontecera naquele pedaço esquecido do Vale do Paraíba. Uma revolução feita não com espadas ou canhões, mas com amor, paciência e a coragem de acreditar que toda alma humana merece uma segunda chance. A Tempestade dos Ciúmes. O outono de 1868 trouxe ventos frios e uma visitante inesperada. Helena Carvalho chegou numa tarde de garoa fina, montada num cavalo alazão, vestindo trajes de viagem caros e um sorriso que não chegava aos olhos. Era prima distante de Beatriz, filha de família tradicional de Vassouras, e trazia consigo ares de superioridade que cortavam como navalha. Prima Beatriz, disse ela, desmontando com graciosidade estudada, que alegria encontrá-la. Viva! As palavras carregavam veneno disfarçado de mel. Helena percorreu o refúgio com olhar crítico, medindo cada construção simples, cada mulher trabalhando, cada sinal de prosperidade conquistada com suor honesto. Soube de sua situação, continuou, dirigindo-se agora a Catarina com desdém mal disfarçado. Como deve ser difícil viver na caridade alheia. Catarina sentiu o sangue ferver, mas manteve a serenidade que aprendera nos anos de humilhação. Conhecia mulheres como Helena, criadas para ferir outras mulheres, para semear discórdia onde deveria haver irmandade. Helena é formada no Colégio do Sagrado Coração, explicou Beatriz, tentando amenizar a tensão. Veio nos ajudar com a educação das meninas. Nos dias seguintes, Helena demonstrou sua verdadeira intenção. Criticava discretamente os métodos de ensino de Catarina, sugeria mudanças que diminuiriam a autonomia das mulheres, insinuava que o refúgio precisava de direção mais refinada. Pior ainda, começou a seduzir sutilmente Benedito. Não com intenções românticas. Helena era calculista demais para isso, mas para criar ciúmes, para abalar a harmonia da família, para provar que até os relacionamentos mais sólidos podiam ser destruídos por uma mulher determinada. Benedito é homem excepcional, disse ela para Catarina numa manhã enquanto colhiam verduras, pena que esteja limitado por sua situação atual. A gota d'água foi quando Helena sugeriu, durante jantar com toda a comunidade, que Esperança deveria ser enviada para estudar na Europa. Uma moça de sua qualidade não pode desperdiçar talentos neste ambiente rústico. Esperança, agora madura e sábia, olhou para Helena com piedade. Tia Helena, eu não preciso ir à Europa para descobrir quem sou. Aprendi aqui que o verdadeiro refinamento não está nas roupas que vestimos ou nos lugares que frequentamos. Está na capacidade de amar sem julgar, de ajudar sem pedir recompensa, de construir sem destruir. Voltou-se para Catarina, com olhos brilhando de gratitude. Minha mãe Catarina me ensinou que uma dama não é aquela que nasce em berço de ouro, mas aquela que transforma em ouro tudo que toca. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Helena compreendeu que sua missão havia fracassado, não conseguira semear discórdia numa família unida pelo amor verdadeiro. Partiu na manhã seguinte, levando apenas sua amargura e a lição de que nem todo poder vem da posição social. E o refúgio da Esperança continuou florescendo, mais forte ainda por ter resistido à tempestade dos ciúmes. A Grande Seca. O ano de 1870 trouxe a maior seca que o Vale do Paraíba havia visto em décadas. O rio que corria atrás do refúgio minguou até virar filete, os poços começaram a secar e as plantações murcharam sob o sol implacável que queimava desde o amanhecer até a noite. Catarina, agora com 41 anos, observava pela janela as mulheres cavando novos poços, racionando água, salvando o que podiam da horta. A situação era grave. 15 mulheres dependiam do refúgio para sobreviver, e os recursos estavam se esgotando rapidamente. Precisamos tomar uma decisão, disse Benedito numa reunião noturna. Aos 51 anos,
carregava o peso da responsabilidade como pedra nos ombros. Ou mandamos algumas mulheres embora, ou corremos o risco de perder todas. Ninguém sai, declarou Catarina com firmeza que surpreendeu até a si mesma. Encontraremos uma solução. Beatriz, sempre prática, sugeriu vender as joias que ainda possuía da época de solteira. Rosa propôs reduzir as refeições pela metade. Joana ofereceu trabalhar noites inteiras no tear para produzir mais tecidos para a venda. Mas foi Esperança quem trouxe a solução inesperada. Mãe Catarina, disse ela numa manhã, lembra da história que sempre conta? Da mulher sábia que multiplicou o azeite? Catarina assentiu sem entender aonde a filha queria chegar. Vamos fazer uma festa. Uma festa? Benedito arqueou as sobrancelhas. No meio da seca? Uma festa para mostrar que não estamos derrotadas. Vamos convidar todas as famílias da região. Vamos servir o melhor que temos. Vamos cantar, dançar, celebrar a vida. Parecia loucura, mas havia sabedoria na aparente insensatez. A festa aconteceu numa noite de lua cheia. Pessoas vieram de 3 léguas de distância. Fazendeiros curiosos, famílias simples, comerciantes, até mesmo algumas autoridades da capital. Viram mulheres elegantes, apesar da simplicidade das roupas, comida deliciosa preparada com ingredientes básicos, música e alegria no meio da adversidade. Viram dignidade em face da dificuldade, esperança em tempos de desespero. Os donativos começaram a chegar antes mesmo da festa terminar. Sacos de feijão, farinha de milho, sementes para novo plantio. Um comerciante de Santos ofereceu-se para ser representante exclusivo dos tecidos do refúgio na capital. O barão de Guaratinguetá, o mesmo cuja vida Benedito salvara anos antes, apareceu inesperadamente com uma carroça cheia de mantimentos e uma proposta. Quero financiar a expansão do refúgio. O Brasil precisa de mais lugares como este. Mas o presente mais precioso veio de fonte inesperada. Coronel Joaquim Silveira, agora um homem envelhecido e arrependido, aproximou-se de Catarina no final da festa. Filha, disse ele, a voz embargada, perdoe um velho tolo. Você se tornou a mulher mais respeitável que conheço. Catarina olhou para o pai que a rejeitara, viu as lágrimas não derramadas em seus olhos cansados e simplesmente abriu os braços. Pai, sussurrou, seja bem-vindo ao lar. Naquela noite, sob as estrelas que testemunhavam reconciliações e novos começos, Catarina compreendeu que às vezes é preciso parecer derrotado para descobrir como se é forte. A revelação do coração. A carta chegou numa manhã de dezembro de 1872, trazida por um correio ofegante que cavalgara dia e noite desde a corte. O envelope trazia o brasão imperial, lacre vermelho, e palavras que mudariam para sempre o destino do refúgio da Esperança. Dona Catarina Silveira, leu Esperança em voz alta, reunindo toda a comunidade no terreiro sombreado. Por decreto de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II, fica autorizada a criação da Escola Catarina Silveira para a Educação Feminina, com subsídio anual do Tesouro Imperial. As lágrimas que Catarina tentou conter por anos, finalmente rolaram livres. Não lágrimas de dor como tantas havia derramado, mas lágrimas de realização, de propósito cumprido, de vida que valia a pena ser vivida. Mas a verdadeira revelação veio naquela noite, quando Benedito a procurou na varanda, onde ela costumava sentar para observar as estrelas. Catarina, disse ele sentando-se ao seu lado, preciso lhe contar algo que guardei no coração por todos esses anos. Ela o olhou com curiosidade. Depois de 25 anos de convivência, ainda havia segredos entre eles? Quando seu pai me entregou você, eu pensei que estava recebendo um fardo, uma mulher rejeitada, humilhada, que eu deveria cuidar por gratidão. Benedito pausou, procurando as palavras certas. Levou apenas 3 dias para eu compreender que estava errado. Não era você quem precisava de mim, era eu quem precisava de você. Você trouxe luz para minha escuridão, propósito para minha vida, amor que eu nem sabia que era possível. Catarina sentiu o coração acelerar. Em todos aqueles anos, haviam vivido como irmãos, unidos pela adversidade e pelo cuidado mútuo, mas nunca haviam falado sobre sentimentos românticos. Eu amei Beatriz, continuou Benedito, com o amor juvenil de quem não conhece dor. Mas aprendi a amar você com o amor maduro de quem compreende que o verdadeiro amor não é paixão que queima, mas chama que aquece através dos anos. Ele tomou suas mãos,
mãos calejadas pelo trabalho, marcadas pelo tempo, mas ainda suaves em seu toque. Catarina, você quer se casar comigo, oficialmente diante de Deus e dos homens? Não por obrigação ou conveniência, mas por amor. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo canto dos grilos e pelo sussurro do vento nas folhas das mangueiras. Catarina olhou para o homem que a acolhera quando o mundo a rejeitara, que construíra com ela não apenas um lar, mas um legado de esperança. Benedito, disse ela finalmente, eu te amo desde o dia em que você me carregou de volta da mata quando tentei fugir. Você me ensinou que amor verdadeiro não é ser escolhida pelos outros, mas escolher ser quem realmente somos. Beijaram-se sob as estrelas, selando não apenas um amor que crescera lentamente como árvore bem plantada, mas uma parceria que transformara dor em propósito, rejeição em revolução silenciosa. No dia seguinte, Padre Antônio, agora um homem de cabelos brancos, mas coração jovem, oficiou a cerimônia mais bonita que o Vale do Paraíba já havia visto. Não houve luxo nem ostentação, mas havia algo infinitamente mais precioso: amor verdadeiro, família escolhida e a presença de 50 mulheres que eram testemunhas vivas de que milagres acontecem quando corações corajosos se recusam a desistir. O eterno florescer 20 anos se passaram como páginas de livro bem-amado, que se relê com prazer crescente. Catarina, aos 67 anos, sentava-se na varanda da casa principal da escola Catarina Silveira, observando Esperança, agora uma mulher de 45 anos, diretora respeitada e mãe de 3 filhos, conduzir a cerimônia de formatura de mais 15 jovens. A escola crescera além de todos os sonhos. 3 prédios de pedra abrigavam salas de aula, oficinas, biblioteca e dormitórios. Mais de 300 mulheres já haviam passado por ali, aprendendo não apenas ofícios, mas dignidade, independência e a arte de transformar obstáculos em oportunidades. Benedito, aos 73 anos, ainda forte, mas com cabelos completamente brancos, aproximou-se carregando uma xícara de café perfumado. Pensando no quê, meu amor? Perguntou, sentando-se ao seu lado. Em tudo, respondeu Catarina, aceitando o café com um sorriso que iluminava seu rosto marcado pelas rugas da sabedoria. Em como a vida é misteriosa. Se não tivesse sido humilhada naquele sarau, se meu pai não tivesse me rejeitado, se eu não tivesse conhecido a dor, não teria conhecido a força que carregava dentro de si, completou Benedito. Um movimento no pátio chamou a atenção de ambos. Rosa, agora com 80 anos, mas ainda ativa, ensinava as meninas mais novas a fazer cestas de palha. Joana, que se tornara a melhor tecelã da região, demonstrava pontos complicados no tear. Maria das Dores, próspera comerciante, explicava contas e vendas para as jovens que queriam abrir seus próprios negócios. Sabe o que mais me orgulha? Disse Catarina, observando a cena. Não é o reconhecimento imperial, nem o sucesso da escola. É saber que cada mulher que passou por aqui levou consigo a certeza de que vale exatamente aquilo que Deus quis que valesse. Esperança se aproximou, carregando uma menina de 5 anos, sua filha caçula, que havia herdado os olhos expressivos da avó Catarina e o sorriso doce do avô Benedito. Vovó Catarina, disse a pequena, conta a história da mulher corajosa. Catarina sorriu, pegando a menina no colo. Era sua história favorita, a lenda que já corria por todo o Vale do Paraíba, sobre uma mulher que transformou humilhação em força, que criou família onde não havia sangue, que plantou esperança em terra árida. Era uma vez, começou Catarina, uma moça que pensava ser fraca, mas descobriu que era forte. Pensava ser feia, mas descobriu que era bela. Pensava estar perdida, mas descobriu que estava exatamente onde precisava estar. Enquanto contava a história, sua própria história transformada em lenda de esperança, Catarina observou o pôr do sol dourar os campos do Vale do Paraíba. Nas terras onde antes crescia apenas café plantado com lágrimas de escravos, agora floresciam sonhos de mulheres livres. A escola continuaria após sua partida. Esperança e suas filhas dariam continuidade ao trabalho. E em cada mulher que encontrasse coragem para recomeçar, em cada menina que aprendesse que podia ser exatamente quem Deus a fizera para ser, o espírito de Catarina Silveira continuaria vivo. Naquela noite, quando as estrelas acenderam suas velas no céu imenso, Catarina adormeceu pela última vez na varanda que tanto amava, embalada pelo sussurro do vento nas mangueiras
e pela certeza de que havia cumprido sua missão na Terra. Morreu em paz, aos 67 anos, cercada por uma família que escolhera e um legado que jamais morreria. E quando a notícia de sua partida se espalhou, não houve lágrimas de desespero, mas celebração de uma vida que transformara o mundo simplesmente sendo genuinamente vivida. Na lápide simples de mármore branco, Esperança mandou gravar apenas uma frase: Catarina Silveira. Ensinou que toda mulher é exatamente aquilo que Deus quis que fosse, preciosa. E assim, numa manhã dourada do Vale do Paraíba, nasceu uma lenda que perduraria para sempre nos corações de todos que acreditam no poder transformador do amor verdadeiro. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Fim da narrativa.